Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier e para começar o ano de 2021 com o pé direito, eu trouxe para vocês um vídeo muito especial, um vídeo mais de bate-papo, de dicas, onde eu falarei sobre encomendas. É isso mesmo. Eu sei que diversos canais aqui no YouTube oferecem vídeos com passo a passo, videoaulas, mais dicas em artesanato, dicas relacionadas à organização de materiais, organização de processos, é difícil de encontrar. Então eu espero que vocês aí aproveitem esse conteúdo gratuito que eu estou compartilhando, deixando uma curtida, um comentário, compartilhando para que o canal continue crescendo. E o tema que eu vou abordar hoje, já falei que é sobre encomendas, foi um tema aí que eu coloquei dentro de um conjunto de tópicos e pedi para as minhas seguidoras votarem no meu grupo fechado gratuito do Facebook, chamado Clube Espalhe Cores Artesanato by Pan Atelier. Elas votaram nesse tema de dicas relacionadas à parte administrativa do negócio relacionado aí ao artesanato. Se você quiser fazer parte desse grupo que eu já falei que é gratuito, é só acessar o link que estará aqui na descrição do vídeo e para saber mais informações sobre ele, aparecerá um link aqui no card. Se você está começando no artesanato agora ou já faz artesanato há algum tempo, esse vídeo pode conter informações valiosas. Então, pegue um caderno, uma caneta e anote as 5 etapas que eu sigo para trabalhar com peças sob encomenda. Vamos começar com a etapa de número 1. Entenda o que a sua cliente quer. Essa primeira etapa, eu considero ela uma etapa a ser feita antes de fechar a encomenda. Como que você vai fazer uma peça sob encomenda se você não sabe o gosto da cliente? Então aqui eu coloquei algumas perguntas para que vocês tenham noção de qual roteiro vocês precisarão seguir nessa etapa a fim de evitar transtornos futuros. O que eu quero dizer com transtornos futuros? Se você não saber, por exemplo, as medidas, o tema, as cores e para que finalidade a cliente quer a peça, no futuro, quando você for entregar a encomenda, a cliente pode falar: ah, mas não era esse modelo que eu queria, ou não era essa cor que eu queria. Deixe tudo bem organizado para que no final você consiga entregar sua encomenda com sucesso. Aqui eu vou ilustrar com 2 peças para vocês, porque dentro do que eu faço, do meu ramo aí de peças artesanais em MDF, eu trabalho com caixarias, com peças em pintura country, mas o meu foco é mais pintura country, tá bom, pessoal? Mas eu faço também caixarias. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, essa caixinha aqui. Essa caixinha eu já tenho aqui a pronta entrega e é uma caixinha para batom. Tem um passo a passo similar a dessa caixinha aqui já no canal, eu vou colocar o link aqui no card, porque inclusive a cliente viu essa caixinha e pediu que eu fizesse uma caixa de chá seguindo o mesmo modelo. Então vamos lá para o exemplo. A cliente entra em contato comigo e fala: Pan, eu quero uma caixinha para chá, que foi esse o caso, seguindo esse estilo. Então tudo bem, eu já sei que a cliente quer este papel, com essa combinação de tampa rústica, com recorte, com aplique, com flores, então eu já tenho um norte. O que eu precisarei fazer? Olha, você quer a caixinha com a mesma cor na parte interna? Você quer a caixinha com as mesmas ferragens? E por aí vai. Então, essa é uma das encomendas, dos tipos de encomendas que vocês poderão receber. A cliente vê uma peça sua e pede uma adaptação, porém seguindo o mesmo estilo. Uma outra forma também de receber encomendas é quando a cliente vê a sua peça, mas fala: Pan, eu quero uma peça seguindo essa linha, mas eu não quero esse papel. Eu quero um papel, de repente, de poá, ou eu quero um papel sem flor, com ursinho. Então, aí já é uma outra linha. A pessoa vai ter uma peça de base para sua inspiração, para sua criatividade, mas ela não quer do mesmo jeitinho. Então, quando a cliente fala assim: eu quero uma caixa de batom, mas eu não quero essa, eu quero com outro papel, enfim, aí a gente vai falar sobre essas escolhas, essas perguntas na etapa de número 2. Combinado? Então, a gente tem a primeira situação que a pessoa quer a mesma peça, sim, só que com um outro tamanho, para uma outra finalidade, ou quando a cliente quer se inspirar nessa, mas quer mudar tudo. 2 situações.
Um outro exemplo aqui com a pecinha em pintura country, de repente a cliente gostou, mas ela quer aqui as orelhinhas, as manchinhas na cor preta, porque o cachorrinho dela é preto. Ou é uma cachorrinha, quer que adicione um laço, quer que coloque aqui a plaquinha ao invés de azul, essa plaquinha a pessoa quer em vermelho. Tudo isso vocês precisarão perguntar. Tem uma videoaula também dessa peça aqui no canal, vou colocar o link aqui para vocês, se vocês quiserem assistir. Então, temos essas situações para serem analisadas, conversadas com a cliente. Ou também a cliente pode pegar uma foto da internet e mandar para você, se for algo personalizado. Uma caixinha para padrinhos, caixa convite. Aí você precisará ver com a cliente quais as medidas da caixa, o que vai colocar dentro da caixa, as opções que a cliente busca de cores, a data que a pessoa precisará dessas caixinhas, porque peças personalizadas para eventos, vocês também precisam saber qual é o prazo que a pessoa precisa aguardar para que você consiga produzir a encomenda. Basicamente, essa é a etapa de número 1, que é entender o gosto da sua cliente, qual é o objetivo, qual o tipo de encomenda que ela quer fazer com você. Agora, vamos para a etapa de número 2. Ofereça uma quantidade limitada de opções. Para essa etapa de número 2, eu vou voltar com a caixinha que eu mostrei para vocês. Por quê? Levando em consideração aquela situação que a cliente quer uma caixinha de batom, mas não quer com esse tema floral. Você precisará mostrar opções para a cliente, certo? E por que eu falo que tem que oferecer uma quantidade limitada de opções? Porque é comprovado cientificamente que o ser humano não consegue decidir, escolher quando ele tem diversas opções ali disponíveis. O que eu gosto de fazer, gente? Eu já fiz isso, eu vou falar por experiência própria. Eu já cheguei em loja de artesanato ou loja de tecido, tirar foto para as clientes de diversos modelos de papel ou de tecido, esperar a cliente responder, e eu perdi muito tempo fazendo isso. E tempo é algo que é valioso, ele não volta mais. Quando eu preciso mostrar opções para a cliente fala assim: Pamela, eu gosto de tema, vou falar aqui o floral, tá? Tema floral, mas eu gosto de azul. Tudo que eu vou mostrar para a cliente vai ter azul e floral, e no máximo eu mostro 3 ou 4 opções, não mais do que isso, porque às vezes a cliente ela é indecisa. Se eu mostrar 10 opções, ela não vai escolher nenhuma, eu vou perder o meu tempo mostrando as opções ou indo até uma loja de artesanato, e a cliente também vai perder o tempo dela porque ela não vai conseguir decidir, vai ficar naquela reflexão infinita, não é verdade? Por isso que é importante seguir aquele roteiro de perguntas, quais as medidas, quais as cores, quais o tema da etapa de número 1, para que na etapa de número 2 você consiga preparar para a cliente um leque de opções e de cores. Em primeiro momento, eu vejo que eu tenho aqui disponível em estoque, porque eu tenho papéis, eu tenho guardanapos, mas quando eu comecei no artesanato, eu não tinha muitos materiais, e aí eu precisava combinar com a cliente um dia que eu ia na loja para poder mandar as fotos, enfim. Tudo isso, pessoal, vocês precisarão analisar de acordo com a demanda de vocês. Se você já tiver o material em casa, opte por mandar as opções que você tem em casa em primeiro momento, porque o investimento você já fez naquele material. Agora, se você precisar ir numa loja de artesanato, mandar fotos e tudo mais, depois você vai precisar considerar também esse tempo que você desperdiçou ou teve disponível para poder ir até lá. Então, vocês precisarão pesar numa balança aí o que compensa para vocês na hora de oferecer opções para suas clientes, opções limitadas, tá bom? Para que você consiga fechar sua encomenda. E nessa etapa de número 2, eu aqui compartilhei uma das minhas experiências, que eu ia até a loja de artesanato, tirava as fotos, esperava a cliente responder, às vezes a cliente demorava para responder e eu ficava lá na loja esperando, porque eu já queria comprar o material para fazer a encomenda. Tudo isso eu aprendi sozinha, gente, erro e acerto. E aqui eu tô falando para vocês terem um padrão, um passo a passo a ser seguido na hora de fazer a sua encomenda para que você se profissionalize. Com o tempo, eu fui desenvolvendo competências, habilidades e também fui pensando em um outro ponto. Será que vale a pena
eu pegar essa encomenda? Será que vale a pena eu ter essa pessoa aqui como cliente de peça personalizada? Porque às vezes a gente tem muito trabalho para desenvolver um projeto e às vezes o valor, o custo, ali a precificação não vai cobrir esse tempo que a gente demandou para fazer isso. Então analisem também, olha, eu vou pegar uma encomenda, mas é um tecido que tem lá numa cidade vizinha. Ou eu tenho que comprar online, eu não tenho. A cliente, ela quer olhar até a pérola que eu vou colar na minha peça. Aí vai de você aceitar a encomenda ou não. Combinado? O que eu sugiro? Ofereça opções limitadas, porque as pessoas não conseguem escolher quando você oferece mais de 3 ou 4 opções. Entendendo o gosto da cliente, eu acredito que você não precise mandar 10 opções. Não é verdade? 3 opções já basta. Um azul com amarelo, um azul com rosa, um azul com roxo. Pronto, todas têm azul. E uma cor secundária que de repente a cliente pode gostar. Na minha opinião, o que eu tenho de mais valioso na minha vida é o meu tempo. Se eu não der valor para o meu tempo, gente, eu não consigo produzir, eu não consigo ser uma pessoa de sucesso, eu não consigo tocar o meu negócio, eu não consigo fazer nada. Então, pensem nisso com carinho. Escrevam aqui nos comentários o que vocês já fizeram para mandar de opções para cliente, se vocês tiveram sucesso ou não. Principalmente quando a cliente é indecisa, não adianta mandar diversas opções, porque às vezes você não vai fechar a encomenda porque a cliente não se decide. Combinado? Agora vamos para a etapa de número 3, prazo de entrega. Depois de obter todas as informações da etapa de número 1, da etapa de número 2, chegamos na etapa de número 3, que é relacionada ao prazo de entrega. Isso é muito importante, porque eu, com a minha experiência aí no ramo do artesanato, já tive clientes que queriam uma peça do dia para a noite, ou um kit de bebê do dia para a noite. Eu quero daqui 2 dias ou 3 dias. E às vezes você não tem esse tempo disponível para adquirir os materiais, para ter tudo em mãos e também para colocar a mão na massa e entregar nesses 3 dias ou 1 dia. É muito importante que você tenha a sua programação da semana, que você tenha o seu planejamento, a sua rotina muito bem organizada a fim de evitar problemas futuros. O que eu sempre prezo nesse momento ao aceitar uma encomenda é a minha palavra, gente, porque assim, se eu falar para cliente que eu vou entregar no dia 15, eu entrego no dia 15, ou no dia 13, ou no dia 14. Dia 16, gente, jamais. Se eu analisar a minha rotina, o meu planejamento e ver que é possível sim entregar no prazo que a cliente quer, tudo bem, eu aceito a encomenda. Caso contrário, eu não aceito, porque depois o boca a boca é muito mais forte do que propagandas nas redes sociais, enfim. Se você combinar com uma cliente uma encomenda personalizada para casamento ou noivado e você não conseguir entregar a tempo, é muito chato. Eu não faço isso. Então, a minha dica para vocês é: organizem a rotina de vocês. Já tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre esse passo a passo, como que eu organizo a minha rotina, os meus planejamentos. Eu vou colocar o link aqui no card, porque é muito importante vocês analisarem como que é o dia a dia de vocês, qual que é a programação. Às vezes você já tem outros pedidos em andamento, outras encomendas produzindo, e você não vai conseguir encaixar mais uma. Façam isso com bastante consciência para que você expanda os seus negócios e não que o seu negócio seja um fracasso. Tempo, prazo de entrega é importante. Eu posso falar assim: olha, gente, eu tenho a peça aqui em estoque. Vamos supor que a cliente quer encomendar uma torre Dolce Gusto, que tem bastante saída no meu ateliê. Mas eu já tenho 3, 4 pedidos de torres para a mesma semana. E eu dou aula de inglês e eu cuido da casa, eu não vou conseguir encaixar mais uma. Aí eu falo para a cliente: olha, eu consigo fazer, mas daqui a 1 semana, 2 semanas, eu preciso de 15 dias para produzir. Tudo isso você precisa acordar com a sua cliente, deixar registrado em mensagens, enfim, para não ter dor de cabeça. Pensem com carinho nisso, prazo de entrega é muito importante. Agora vamos para a etapa de número 4. Orçamento e forma de pagamento. Nessa etapa, você precisa saber calcular os custos de materiais que você vai ter para fazer aquela encomenda, e é muito importante você saber precificar suas peças.
Se você ainda não sabe precificar suas peças, eu vou colocar o link onde eu falo sobre esse assunto aqui no card, porque eu já mostro a forma que eu faço e dá certo para mim. Mas, Pamela, você mostrou o exemplo dessa caixinha aqui para batom, e aí você falou que a sua cliente queria uma caixa de chá maior, enfim, com outros acessórios. Como que eu vou saber passar o orçamento para a cliente? É simples. O valor do papel você já tem, você já sabe mais ou menos quanto que você vai gastar de tinta, de verniz, de recortes. Então, pessoal, façam uma estimativa de valor, né? Porque às vezes você não tem a peça, você vai produzir, mas você sabe qual que é o custo da caixinha, se você vai pagar frete, qual que é o custo de ferragens e por aí vai. É muito importante saber precificar o seu artesanato para que você tenha lucro, para que o seu sonho de ter um ateliê, de investir em cursos, investir em materiais, eles se concretizem. Vocês concordam comigo que vocês não podem só considerar os custos que vocês têm aqui de materiais, multiplicar por 3 e manda ver? Não, vocês têm mão de obra, vocês têm percentual de lucro. Pensem nisso com carinho e passem um orçamento para sua cliente já considerando os custos com materiais, mão de obra. Quem faz artesanato sabe quanto tempo demora para pintar uma caixinha. Ou faz uma estimativa. Eu demoro essa caixinha aqui, vamos supor que eu demorei 2 horas. A caixa vai ser maior, de repente eu demoro 2 horas e meia, 3 horas. Façam essa estimativa para que no futuro vocês já tenham também o valor para oferecer da outra peça para uma outra cliente. Tá, Pamela, já calculei o preço, já fiz o orçamento para minha cliente e agora? Para falar o preço, eu não consigo, eu tenho vergonha, eu travo. Gente, na hora de falar o preço para sua cliente ou para o seu cliente, eu estou usando a cliente feminino, porque a maioria das pessoas que eu atendo são mulheres, o meu público é o público feminino, mas você pode ter cliente homem também, sem problemas. Chegando nessa etapa aqui, eu travo na hora de falar o meu preço. Se você trava na hora de falar o seu preço, fale sobre o valor daquela peça. Qual que é a diferença entre preço e valor? Preço vai ser aquilo que você pagará para ter aquela peça. Monetário, dinheiro, bufunfa, enfim, como queiram chamar. E o valor é o que você leva agregando na peça. Se eu vou fazer uma caixa de chá, né, seguindo esse estilo aqui, que já tem a videoaula no canal, eu vou falar que o valor daquela peça é que ela é uma peça única, ela é uma peça feita para a pessoa de uma forma personalizada, porque a pessoa pediu uma bolinha e não duas, ou textura, enfim. Ou aquela caixinha vai deixar o cantinho dela de café ou de chá mais decorado, ou aquela peça remete a alguma coisa que ela tinha no passado, relacionada à família, ou à casa de vó, enfim, gente, agreguem valor ao artesanato de vocês, contem uma história sobre aquela peça e foquem bastante que ninguém vai ter uma peça igual a ela. Se eu fizer uma outra caixinha de batom seguindo esse estilo, eu não vou ter uma caixinha igual, gente, porque a florzinha vai ser diferente, de repente a tonalidade do papel é outra, a meia pérola é outra. Aqui na hora de fazer essa pátina vai sair diferente, foquem nisso. Na hora de falar o seu preço, olha, essa caixinha custa tanto, né? E o valor dela é isso, isso, isso. Olha, essa ferragem é assim, é assado. Façam isso no trabalho de vocês, que eu acredito que vai ser mais simples chegar nessa etapa de passar o preço, o orçamento para sua cliente. Por que eu falo isso? É importante saber, gente, trabalhar com artesanato. É maravilhoso fazer artesanato. Eu amo pintar, eu fico horas. Se eu puder, eu fico horas pintando. Eu não posso, mas eu tento ali ter um tempo livre para me dedicar aos meus pincéis. Mas você precisa desovar, você precisa vender, você precisa ter um retorno daquilo. Não adianta fazer várias peças lindas, não divulgar, não vender e ficar acumulando. Vocês têm que fazer o negócio de vocês girar. Comprei uma plaquinha, vou vender a plaquinha para depois comprar uma outra, para depois comprar um pincel, para depois comprar um curso e por aí vai. Passem o orçamento de vocês, saibam calcular o preço do artesanato de vocês e também saibam o seu valor. Valor seu como artesã, porque ninguém faz nada igual a você, e também o valor da sua peça feita aí com as suas próprias mãos. Depois de passar o orçamento para cliente, passe as formas de pagamento. Como que você trabalha? Com transferência bancária?
depósito, pagamento com cartão de crédito, de débito, enfim. Por se tratar de encomenda, o que eu, Pamela, faço? Eu peço um sinal para cliente. Por que eu peço um sinal? Eu vou precisar investir em materiais para poder fazer aquela peça, não é verdade? E como que eu tenho a segurança que a cliente depois ela vai ficar com a peça? Cobrando um sinal. Porque aí teremos um acordo mútuo. A cliente vai transferir, depositar, enfim, o sinal. Eu vou comprar os materiais, então ela sabe que eu vou entregar a peça e eu também sei que ela se comprometeu a depois acertar o restante do valor, né, do preço da peça e depois combinar a retirada. Eu já ouvi várias pessoas falando, eu não trabalho mais sob encomenda, porque eu tomei um calote, porque a pessoa não me pagou, porque a pessoa sumiu. Gente, é o seguinte, encomenda é encomenda. Quer trabalhar com peças à pronta entrega? Tudo bem. Se a cliente pedir, você escolhe se você quer fazer sob encomenda ou não. Mas o importante é você ter uma garantia. Você ter um ateliê mais profissional e não amador. Tudo bem, você quer encomendar? Olha, eu trabalho com um sinal de 10%, de 20%, 50%. Aí quem definirá o percentual do sinal é você. Ou você pode falar assim, tudo bem, eu faço por encomenda, mas como essa peça aqui ela tem nome, eu já cobro o valor total. Eu trabalho bastante com peças com iniciais de casal, então pode ser que para mim seja melhor cobrar o valor total. Porque eu sei que se a pessoa não aparecer para pegar a encomenda, depois eu tenho o valor dos meus custos, a minha mão de obra já pago. Não é verdade? Por que é importante eu frisar nessa etapa? Porque se você trabalhar com essa metodologia, com certeza o seu prejuízo vai ser menor. Se a cliente não aparecer, você pelo menos pagou os materiais. Se for uma peça que não tenha nome nem nada, depois você pode vender para outra pessoa. Agora, se for uma peça personalizada com nome, iniciais, você pode escolher, de repente, cobrar o valor cheio. Fala, olha, como essa peça tem nome, eu vou cobrar o valor cheio, não vou trabalhar com sinal. Aí, quem toca o seu negócio é você. Não deixe ninguém colocar regras no seu negócio, regras no seu artesanato. Quem é a dona do seu próprio negócio é você. Se você falar assim pra mim, Pamela, qual é o percentual que você usa de sinal? Eu vou falar, depende. Se é uma cliente que eu já conheço, às vezes eu nem cobro sinal. Se é uma pessoa que eu não conheço, eu cobro de repente o valor todo, ou 50%, ou 30%. Eu já tô passando a informação para vocês de cobrar um sinal para poder fazer encomenda, mas aí você decide o que for melhor para você. Combinado? Vai muito do feeling. Claro, gente, eu nunca vi a pessoa na minha vida. Eu vou fazer ali sem cobrar nada? É uma amiga minha de infância. Eu devo cobrar sinal? Aí vocês precisam investir na intuição de vocês, tá bom? E para encerrar, a etapa de número 5, confirmação e finalização da encomenda. Para que tudo ocorra bem, nos mínimos detalhes, é importante você confirmar todas as informações. Por exemplo, a cliente encomendou essa caixinha aqui, mas de chá. Então, eu falo, olha, para confirmar, você quer uma caixa de chá com 6 divisões, medindo 20 por 20 por 10, eu tô dando exemplo, com a palavra chá em dourado, com uma plaquinha, com 2 flores, com a cor marfim, a cor cerâmica, papel, eu escrevo tudo e aí eu falo, para o dia tal, para o dia 15, por exemplo, e o total ficou tanto, sendo 20, 30, 50% de sinal até o dia tal e o restante acertando no momento da retirada. Aí você fala para a cliente, tudo confirmado, tudo certinho? Beleza. Depois disso, você fala para a cliente, se você for trabalhar com sinal. Olha, fulana, eu preciso receber, ter a confirmação desse sinal até o dia tal, para que eu consiga adquirir os materiais e colocar a peça em produção. E só coloque a mão nos pincéis, a mão na massa, quando esse dinheiro estiver na conta de vocês, tá bom? Se trabalhar com sinal, é assim. Se trabalhar com valor cheio, também, só coloque a mão nos pincéis quando o dinheiro estiver lá na sua conta, ou nas suas mãos, depende de como você trabalha.
Eu gosto de reenviar todas essas informações para não ter desentendimentos. Se eu coloquei lá que a caixinha mede 20 por 20, a cliente de repente falar que queria uma caixa de 30 por 30, não é o que estava no bate-papo. Não é verdade? Tem ali para você mostrar para a cliente, mas você falou que queria assim, que queria assado, eu mandei as medidas. Porque acontece, às vezes a cliente imagina uma peça grande, né? Ela não tem noção das dimensões e você mostra uma peça menor, enfim. Deixem tudo registrado, a fim de evitar esses transtornos. E, por fim, combina o dia, o horário da retirada. Se for mandar por correio, já cota o frete, enfim, faça todo o trabalho antes de encerrar essa encomenda. Inclusive, depois, quando você for entregar a peça para o seu cliente, se for uma entrega presencial, entregue embalada para presente ou com uma sacolinha personalizada. Já tem videoaula aqui no canal, vou colocar o link, de como personalizar a sacola, de como fazer as suas vendas. Tem aí bastante vídeo para vocês explorarem no canal, vídeos com conteúdos muito interessantes e gratuitos. Eu sei que ninguém fala sobre isso aqui no YouTube. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas 5 etapas necessárias a serem seguidas para poder fechar uma encomenda, trabalhar sob encomenda. Lembrando que tudo que eu compartilhei aqui, gente, eu tirei da minha própria caixolinha, com a minha experiência. Afinal de contas, eu também vendo as minhas peças, eu preciso lidar com o público, eu preciso saber administrar o meu negócio, a minha programação, para poder atender o meu cliente no tempo exato que foi combinado, no prazo de entrega. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir, comentar, escrevam aqui também nos comentários se vocês têm outras etapas, se vocês têm outras sugestões e dicas, porque eu vou ficar feliz em ler aí como que vocês procedem quando vocês recebem encomendas. Por hoje é só, um grande beijo, feliz 2021. Embora eu esteja com a decoração de Natal, preciso ainda tirar minha decoração aqui, mas no canal teremos muitos vídeos de dicas de passo a passo aqui no ano de 2021 e conto com vocês aqui para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!